Cosmologia. Tá bom, o chefe deu autorização para recomeçar a bagunça. Tá bom, lembra que nós estávamos falando sobre o seguinte. Não está funcionando? Não está funcionando. E agora? Eu não liguei direito, desculpa, ainda bem que falo. Muito bom. Então, nós estávamos falando então sobre a duração do ano. Vimos que numa primeira análise eles verificaram que o ano das estações tinha lá os seus 365 dias. Depois verificamos que o Eugênesis lá, com 238 a.C., verificou que na verdade a duração do ano estava mais próxima de 365,25 dias. Então 365 dias e 6 horas. Mas eles verificaram que não era exatamente 6 horas. Eles não sabiam o valor exato, mas verificaram que 6 horas era um pouco demais. E foi aí então que o nosso colega fez a pergunta de como é que eles fizeram com aquele pedacinho que ficou a mais. E é isso então que nós estamos tentando responder. Então vamos lá. A Igreja Católica definiu um feriado, chamado feriado. Para eles é um dia santificado, para mim, mas vou chamar de feriado, vou procurar ser de alguma forma totalmente inerte do ponto de vista de religião. E eles definiram então a Páscoa como sendo um feriado, e essa Páscoa era definida da seguinte forma: a Páscoa eles definiram da forma relacionada com a morte de Cristo. Mas na verdade, a Páscoa já era usada, com essa definição muito parecida com essa que nós estamos falando hoje, vamos falar agora, já era usada antes por outras religiões também. Então, na verdade, a Igreja Cristã fez uma adaptação da Páscoa que já era utilizada para a Igreja Católica, com os interesses da Igreja Católica. Porque, por exemplo, a Páscoa era também aquilo que para os judeus era o Pessah. A definição era muito parecida. E a Páscoa já era usada também pelos babilônios com outro significado. Então, vamos falar agora então do ponto de vista cristão, que foi esse que vingou até nós e aquele que a gente acaba usando do ponto de vista prático. Será que grampinho vai melhor no meu caso? Tá bom, então. Tá dando para ouvir bem? Tá bom. Então, segundo a Igreja Católica,
Cristo morreu num dia e depois ressuscitou. É o que ele disse. Segundo a igreja, essa ressurreição de Cristo ocorreu no domingo. E esse domingo aconteceu depois do início da primavera do hemisfério norte. Então, ocorreu depois do dia 21 de março. E interessante que ocorreu também, o domingo em que isso ocorreu depois de uma lua cheia. E logo depois dessa lua cheia, ocorreu então um domingo, que é o domingo de Páscoa, por definição. Então, o domingo de Páscoa é definido assim. É o primeiro domingo que ocorre depois da lua cheia, que é a primeira lua cheia depois do início da primavera do hemisfério norte. Ao invés de ser depois, pode ser junto. Tá? Quer dizer, pode ser que a lua cheia ocorra no dia 21 de março. A Páscoa é no domingo seguinte. Se aqui cair domingo também, não funciona. Tem que ser no domingo seguinte. Definição. Bom, acontece que, em primeiro lugar, o início da primavera não cai sempre no dia 21. Pode ser no dia 22 ou no dia 20, cai por ali. A Igreja Católica, durante um concílio chamado Concílio de Nicéia, no ano de 325, definiu que o início da primavera é no dia 21 de março. Não importa a astronomia. O início da primavera é 21 de março e estamos conversando. E a lua cheia, a lua cheia é muito complicado de se determinar quando é que vai ser lua cheia. Mas não é depois de 29 dias e meio, aquele 29,532 que nós tínhamos achado. Aquele é o valor médio. Mas pode variar de alguns dias antes ou depois, dependendo da órbita da Lua e da Terra e do Sol juntos lá. Mas um sujeito chamado Merton, ele fez lá uma tabela de fase da Lua e a Igreja Católica adota aquela tabela. Tabela de Merton. De tal forma que a lua cheia eclesiástica é definida da seguinte forma: é a lua cheia definida na tabela do Merton. Pode dar um dia mais, um dia menos, até 2 dias a mais, a igreja não se interessou por isso. Adotou e ponto final. Muito bom. Então, Páscoa é o primeiro domingo que ocorre após a primeira lua cheia eclesiástica, baseada na tabela do Merton, e que ocorre após ou no início da primavera boreal. Então, é o domingo depois, sendo que a lua cheia pode ocorrer aqui ou pode ocorrer aqui, mas o domingo tem que ser o domingo seguinte. Tá bom. Então, tá aqui. Aqui está o intervalo de dia de ano trópico, de primavera até primavera. E nós já sabemos que aqueles 365 dias, 5 horas, 48, qualquer coisa lá. Sabemos, nós sabemos hoje, na época não sabíamos, tá? Nós sabemos hoje. Mas o ano juliano, que era adotado, era um pouquinho mais comprido do que aquele. Esse desenho aqui é para representar, olha, a moça aqui com uma saia média é o ano trópico, e a moça com uma saia comprida é porque percebe que o ano é mais comprido do que aquele ano. Tá? Isso vocês vão ver que isso vai ajudar em alguma coisa depois. Muito bom. Só que percebe então que o ano juliano médio, que era aquele adotado, cada 4 anos um era ano bissexto, era um pouco comprido demais. Quanto a mais? Cerca de 11 minutos a mais. É aqueles 11 minutos que o colega tinha falado, o que fazer com aquele excesso. Bom, percebe que, então, por ano, dava uma diferença de 11 dias com relação
ao ano das estações mesmo. O concílio de Nicéia foi lá em 325 que nós falamos. Aí o tempo foi dia 21 de março, 365,25, 300, assim para frente, foram contando em média 365,25 anos. Até por volta de 1582. Bom, de 325 a 1582 são mais ou menos 1.200 anos. Se por ano dá uma diferença de 11 minutos, multiplica o 11 minutos por 12 por 1.200 anos, vai dar uma diferença de alguma coisa próxima a 10 dias. Então o que acontecia? Acontecia que, do ponto de vista de astronomia, a primavera começava aqui. Mas a Igreja Católica dizia que a primavera começava 10 dias depois. Isso foi que acabou causando aquela diferença. E o que causou isso? Bom, isso causou o seguinte. Conforme a astronomia, início da primavera, lua cheia, início da primavera, lua cheia, Páscoa, do primeiro domingo, e aqui seria a Páscoa. E antes a sexta-feira da Paixão. Por exemplo, Corpus Christi, né? Por definição, é 60 dias depois da Páscoa. É assim que se define. E o Carnaval é definido, a quarta-feira de cinzas, é definido como sendo 46 dias antes da Páscoa. Então, por isso que é assim que se define. Porque todas as festas cristãs móveis são definidas em função da data da Páscoa. E aí conta para frente ou para trás. Só que tem um problema. Se a quarta-feira de cinzas é aqui, isso significa que até aqui podia fazer a bagunça que quisesse. O que a igreja impedia, ou pelo menos pedia para que não fosse feito, era que depois desse dia aqui, durante 46 dias, que é a quaresma, não podia fazer nada. Normalmente fala que a quaresma tem 40 dias, não, tem 46 dias. Então, quem é católico e sempre guardou a quaresma, porque tinha que ter 40 dias de regime, fez 6 dias de regime a mais. Porque na verdade são 46 dias a quaresma. Muito bem. Então, nesse período de quaresma, tem que fazer a abstinência. Segundo a igreja. Segundo a igreja, o início da primavera é no dia 21 de março. Lembra que tinha aqueles 10 dias de diferença. Se o início da primavera é aqui, a próxima lua cheia está para cá. A próxima lua cheia está para cá. E o próximo domingo está para cá. E onde é que está a quaresma? Bom, a quaresma começa aqui, no início da primavera. Mas que droga! Para, seu! Tá, então, o que acontece? A quaresma vai começar, então, está aqui 21 de março, aqui a lua cheia, eclesiástica, aqui o domingo de Páscoa, e a quaresma são 46 dias antes. Só que vimos que tinha essa diferença de 10 dias aqui. Significa que eles estavam fazendo bagunça até aqui. O carnaval vinha até aqui. E a igreja sabia que isso não podia acontecer, porque aqui devia ser quaresma já. Ou seja, pela definição da igreja, alguma coisa estava errada. Foi então que o Papa falou que temos que corrigir o problema. Então, como é que foi feito a correção? Bom, imagina que eu tivesse 1º de março, 2 de março, 3, assim para frente, 11 de março, até dia 21 de março. 21 de março a igreja dizia que começava a primavera. Só que, bom, a gente sabia que a primavera estava começando 10 dias antes. Isso significa que, como não tem jeito de eu fazer a primavera vir para cá, primavera, uma adiantadinha aí, coisa não funciona.
Então, o que eles fizeram? Eles tinham que fazer de um jeito de fazer com que esse 21 viesse para cá. E foi o que eles fizeram. Então, o que a igreja queria é que aqui fosse dia 21 de março. Bom, então, vamos lá. Porque aqui tinha 10 dias aqui que estavam demais. Tinha que tirar. Então, vamos lá. Outubro de 1572. Dia 1, 2, 3, 4, 5, vai ser para frente. Dia 21. Aí, aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tudo bem. Só que eu tenho que tirar 10 dias. Não importa onde, eu tenho que tirar 10 dias de um ano. Tudo bem. Então, a partir do dia 5, eu vou tirar 10 dias. De modo que, depois do dia 4, vem o dia 15. Se alguém disser para vocês que nasceu no dia 10 de outubro de 1572, bom, primeiro sai correndo, que é um fantasma. Em segundo lugar, não acredito, porque esse dia não existiu. Não existe 10 de outubro de 1572. Então eu falo, mas cara, podiam fazer isso? Na época a igreja podia fazer o que ela queria. Ela fez. Na verdade, ela não agradou muito a todo mundo. Muitos reis se acharam meio melindrados, porque a igreja tomou uma decisão sem consultá-los e coisa assim. Tá? Político, é tudo a mesma coisa. Então, eles simplesmente foi isso que fizeram. Então, todo mundo foi dormir quinta-feira, no dia 4 de outubro, e acordou na sexta-feira. Percebe que o dia da semana se manteve na ordem. Então, todo mundo foi dormir na quinta e acordou na sexta, dia 15. Portanto, o calendário era assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 15, 16. Eu não sei como é que ficou o pagamento do salário do mês. Então, com isso, o que a igreja fez? A igreja recolocou o início da primavera eclesiástico no início da primavera de verdade. Mas não adianta nada se ela tivesse feito isso, ia continuar usando o ano de 365,25 dias. Porque depois de 1.200 anos ia dar mais 10 dias de diferença. Então eles tiveram que pensar em mudar a duração do ano. Então, o que eles fizeram? Esses 11 minutos, o ano juliano então era esse, eles definiram um novo ano que fosse mais próximo desse daqui. É claro que eles não sabiam esse daqui. Mas eles definiram um ano que fosse melhor do que aquele lá, que não tivesse aqueles 11 minutos a mais por ano. Então o que eles fizeram? Eles adotaram esse número aqui para representar a duração do ano. Percebe que ele é um pouquinho menor do que esse daqui, e na verdade é um pouquinho maior do que aquele lá. Mas ele já é menor. Aqui é 6, aqui agora já é 5 horas e 48 minutos. Ele já melhorou. Está mais próximo do verdadeiro. O que vai acontecer? Só resolvemos o problema. Bom, continua dando uma diferença de 26 segundos por ano. Bom, a cada 3.300 anos vai dar uma diferença de um dia. Quer dizer, a igreja vai falar, opa, hoje começou a primavera porque é dia 21 de março. Errou, a primavera já começou um dia antes. Não existe nada definido de como é que vai ser feita essa correção. Agora, você pode perguntar, mas como é que eles escolheram esse número maluquinho aqui, né? Bom, a correção, então, como foi em 1502, mais 3.300, vai dar 4.882. Não estou preocupado. Não quero nem saber. Mas olha, vamos pegar esse 365,2425 e vamos transformar isso em número de fração ordinária. Decimal, tanto faz. No caso vai ser ordinária. Eu vou pegar o 365 mais 0,2425. O 0,2425 eu vou escrever como 0,24 mais 0,0025. O 0,24 eu não gostei. Eu vou escrever como 0,25 menos 0,01. E agora eu vou passar para a fração ordinária.
0,25 é um quarto. 0,01 é um centésimo. 0,025, bom, se 0,25 é um quarto, daqui vai dar um pouco de 400. Então, se eu esquecer esses dois pontos, essas últimas duas parcelas, o ano juliano era o quê? De 4 em 4 anos eu somava um dia para acertar o calendário. Só que se de 4 em 4 anos eu somar um dia, depois de 100 anos eu somei um dia a mais. Então eu preciso tirar aquele dia a mais que eu somei. Então de 100 em 100 anos, um ano que deveria ser bissexto, não é. Só que depois de 400 anos, de 100 em 100 anos, tirando um, eu vou verificar que depois de 400 anos eu tirei um a mais. Então depois de 400 anos, eu preciso somar aquele dia que eu tirei para compensar aquele que eu tinha somado. De modo que isso é muito comum, vocês ainda ouvirem a seguinte definição. Um ano é bissexto quando ele é divisível por 4. No calendário juliano isso era verdade. No nosso não. Como é que eu sei se um ano é bissexto? Então a regra é a seguinte. Regra principal. Só os anos múltiplos de 4 são bissextos. Eu não disse todos. Só são bissextos os múltiplos de 4. Isso significa que, por exemplo, 2008 é bissexto, 2012 é bissexto, 2016 é bissexto. Para saber se o número é divisível por 4 é fácil, né? É só olhar para os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos derem um número que é divisível por 4, o número todo é divisível por 4. Então, 0,8 dá para dividir por 4? Dá. Dá 2. 12 dá para dividir por 4? Dá 3. 16 dá para dividir por 4? Dá. Então, o número todo é divisível por 4. Muito bem. 2009 não é bissexto. 2010 não é bissexto. 2011 não é bissexto, porque nenhum deles é divisível por 4. Muito bem. Regras adicionais. Os anos que acabam em 00 não são bissextos. Percebe que quando um ano acaba em 00, bom, 00 dá para dividir por 4. Tá certo? Só que eles são divisíveis por 4, mas como acabam em 00, não são bissextos. Então, 1700 não foi bissexto, nem 1800, nem 1900, 2100 também não vai ser bissexto, nem 2200, nem 2300. Mais uma partezinha da regra. Mas, aqueles números divisíveis por, que terminam em 00, que são múltiplos de 400, são bissextos. Então, por exemplo, 2000 foi bissexto. Por quê? Porque acaba em 00, mas é múltiplo de 400. 5 vezes 400 dá 2000. 2400 vai ser bissexto. Por quê? 2400 é 6 vezes 400. 2800 vai ser bissexto. Portanto, essa é a regra que a gente usa hoje. Simples. E alguém, daqui a uns 3.000 e poucos anos, menos agora já, em 4.000 qualquer coisa, vai ter que pensar como acertar aquele um dia a mais que vai aparecer. Pois não. Não pela seguinte razão. Um calendário é definido como sendo um sistema de associação de dias inteiros em períodos maiores. Ponto final. Então, não tem jeito de associar, porque a duração do mês, a duração do ano, a duração das fases da Lua, nenhuma delas é um número divisível pelo outro. Divisível exatamente. Então não tem. Agora você fala, mas então não tem um calendário que a gente possa utilizar sem precisar fazer essas correções? Tem. Usa uma coisa chamada data juliana. É um calendário juliano. Data juliana. E o que é a data juliana? É a sequência de dias passados a partir de uma data fixada. Então hoje, que dia que é? Hoje é o dia, sei lá, 2.400.000, não sei quanto, da data juliana. Acaba a semana, acaba mês, acaba ano, é só dia. Isso que a gente usa em astronomia, data juliana.
Muito bom. Agora, vamos para o movimento anual aparente do Sol com relação às constelações. É claro que essa é uma pergunta que acaba aparecendo rápido para a gente. Ué, como é que eu vou observar em que constelação o Sol está, se quando eu vejo o Sol eu não vejo a constelação? Parece uma pergunta bastante razoável. Vamos ver como é que os antigos resolveram esse problema. Imagina, tem um lugar, estou olhando para o lado oeste, então para o lado onde o Sol se põe, está lá o Sol, o tempo vai passando, o Sol vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que chega uma hora que o Sol se pôs. Bom, quando o Sol se pôs, nós já vimos que começa a escurecer, e bom, depois de algum tempo, eu vou estar nessa situação. Então, o Sol se pôs, e eu sei onde ele se pôs. Eu vi, o Sol se pôs atrás daquele arbustinho lá. Então eu sei onde o Sol está. Ele está escondidinho lá, atrás do arbustinho. Assim que o Sol se põe, começa a escurecer, começam a aparecer as estrelas mais brilhantes. E eu consigo reconhecer aqui um grupo de estrelas que corresponde à constelação da Virgem. Percebe? Eu não estou vendo o Sol, mas eu sei onde ele está. E o Sol está na direção da constelação de Virgem. Então, o que acontece? Essa é a representação mitológica da constelação. Cada uma dessas estrelas tem um nome, que é a Espica, aquela que nós já tínhamos falado, né, que era bem azulada, perto da Antares, que era bem avermelhada e tal. Bom, só que eu não vou chamar os nomes, só para não encher a paciência, eu vou colocar os nossos nomes. Então, catálogo Seita 4. Então é assim, ó. Essa estrelinha aqui vai ser a estrela pé da Virgem, joelho da Virgem, coxa da Virgem, cintura da Virgem, o ombro da Virgem, cabeça da Virgem. Eu percebo então que em setembro a Virgem está se pondo aqui e o pezinho direito dela está tocando no chão, está tocando no horizonte. No dia seguinte, quando o Sol se puser, eu percebo que eu não vejo mais o pé direito da Virgem, mas é o joelho esquerdo que está tocando no chão. No outro dia, é a coxa direita que está tocando. No outro dia, é a cintura da Virgem que está chegando no chão. No outro dia, é os ombros da Virgem que estão chegando no chão. No outro dia, é a cabeça da Virgem que está chegando no chão. E no outro dia, neca de Virgem no céu. Em compensação, naquele lugar onde a Virgem estava se pondo, aparece um novo grupo de estrelas, que com a prática que eu tenho de ficar observando o céu, eu sei que é a constelação da Libra. Sei nada, preciso olhar aqui, porque eu nunca sei essa hora. Tá claro? Então, por isso que eu já coloquei aqui. Então aparece aqui a constelação da Libra. Cerca de um mês depois, quando o Sol se puser, aqui aparece a constelação de Sagitário. Cerca de um mês depois, aqui aparece a constelação de Capricórnio. Mais um ano depois, a constelação de Aquário. Mais um ano depois, a constelação de Peixes. Um ano depois, não. Um mês depois. Sempre um mês depois, um mês depois, um mês depois, um mês depois. Tira todo o ano que eu falei. Um mês. Isso daqui me lembro que tinha uma professora lá no IAG, chamada Sueli Aldrovani. Essa professora, ela aprendeu francês, mas no começo ela não sabia francês muito bem. E francês tem um monte de acento, né? Então ela escrevia tudo sem acento. Aí no final, ela colocava entre parênteses assim, um monte de acento e falava, escolha aquele que é o correto para pôr na posição certa. É a mesma coisa. Então, esquece todos os anos que eu falei e substitui tudo por mês, como vocês quiserem. Então, percebe que, na verdade, eu não vejo o Sol quando ele se pôs, mas vejo a constelação que está na direção em que o Sol se pôs. E com isso, eu tenho a impressão, então, que o Sol vai se movimentando com relação às constelações durante o ano.
até que chega uma hora que novamente aquela mesma contração da Virgem aparece no mesmo lugar, do mesmo jeito que estava no ano passado. Então foi assim que eles descobriram por quais constelações o Sol parecia passar ao longo do ano. Então, aí definiram as chamadas constelações zodiacais. Então está aqui a Terra, aqui no céu estão as tais das constelações zodiacais, e bom, conforme a Terra, conforme o Sol estava, por exemplo, em janeiro, aqui da Terra via janeiro na direção do Capricórnio. Depois a Terra olhava para o Sol e via o Sol na direção de Aquário. Depois olhava para o Sol e via na direção de Peixe. Depois na direção de Carneiro. Depois na direção de Touro. E assim para frente. Tá? Então foi assim que eles determinaram por onde as estrelas pareciam, ou por que estrelas o Sol parecia passar. E essas 12 constelações receberam o nome de constelações zodiacais. Zodíaco está associado com bicho, né? Zodíaco. Então é uma constelação onde tem um monte de bicho. Tem umas pessoas também, mas não deixa de ser bicho também. E a única coisa que não é bicho é o pobre da balança aqui. Não se enquadra nisso. Então, essas constelações. Só que essas constelações, elas tinham tamanhos diferentes, pela própria definição de constelação lá da época. E o que eles fizeram então foi dividir o céu em 12 partes iguais. Começando aonde? Bom, começando a partir do ponto gama, que era o ponto onde o Sol estava no início da primavera do hemisfério norte. Então, a partir desse ponto, eles dividiram o céu em 12 partes iguais. Cada uma dessas 12 partes recebeu o nome de signo zodiacal, também chamado de casa zodiacal. Então, percebe, a constelação tem tamanho diferente, os signos têm todos o mesmo tamanho. E eles fizeram que, bom, o signo de Áries, por exemplo, estava na direção de Áries, o signo de Touro na direção de Touro, e assim para frente. Só que, percebe que como a constelação tem um tamanho diferente do signo, então eu podia ter uma estrelinha que pertencia a uma constelação, por exemplo, a estrelinha aqui dos cachos dourados de Gêmeos, essa estrelinha, claro que está na constelação de Gêmeos, mas percebe que pelo desenho está no signo de Câncer. Então uma mesma estrela está em uma constelação, mas num outro signo. No começo era assim que eles tinham definido. Muito bom. Quando então agora eu olho para o céu, está aqui a Terra, aqui o equador da Terra, aqui o eixo de rotação, pelo centro da Terra passa o plano perpendicular ao eixo de rotação, que é o plano do equador, estende até o céu, tem o plano do equador no céu, e o que eu verifico é que, conforme os dias vão passando, o Sol vai se movimentando aqui com relação a algumas constelações que estão aqui assim. Não aqui no Equador, mas numa região assim meio inclinadinha do Equador. Essa região aqui, essa trajetória que o Sol parece fazer com relação às constelações, recebe o nome de eclíptica. O nome eclíptica vem de eclipse, porque o Sol e a Lua têm que estar na eclíptica para que ocorra um eclipse. Isso nós vamos ver em fase da Lua e eclipse. Muito bom. Agora, o Sol vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui, está aqui no hemisfério sul, até que chega uma hora que o Sol cruza o Equador, indo para o norte. E este ponto, por definição, é o ponto gama. Aquele ponto onde a gente começava a contar as ascensões retas. Então, as ascensões retas, a gente começa a contar a partir do ponto onde o Sol passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. E o que a gente verifica é que isso daí coincide com o início da primavera do hemisfério norte. Então, quando o Sol está aqui, começou a primavera do hemisfério norte, por definição. Aquela definição de que estava na bissetriz, né? É isso aí. Aí então o Sol passa aqui pelo ponto gama. Aí,
quando foi definido, entra na contração de Áries, depois de Touro, assim para frente. Aí quando chega aqui, quando entra na contração da Libra, balança. Quando chega aqui, é o ponto Libra. Então esse símbolo aqui representa a balança. Mas aqui, o ponto Libra tem o significado mitológico de equilíbrio. Porque quando o Sol está passando aqui, ou aqui, então quando o Sol está passando aqui, é o dia em que a duração da parte clara do dia e a duração da noite são iguais. Então tem um equilíbrio entre o dia e a noite. Tá? Os dois, tanto esse ponto gama como o ponto Libra, recebem o nome de equinócios. Só que esse é o equinócio da primavera do hemisfério norte e esse é o equinócio do outono do hemisfério norte. Muito bom. Olha, então esse ponto gama, ele já recebeu o nome de gama com esse jeitão aqui, exatamente porque era quando o Sol entrava na constelação de Áries. Olha, ele é um símbolo de um carneirinho visto de frente. Então, tá. É que eles não sabem desenhar, né? Mas percebe como a gente desenha um carneiro? Desenha um carneiro assim, ó, tem a carinha dele aqui, os dois chifrinhos, aqui os dois olhinhos aqui. E percebam, isso daqui, tá aqui, ponto gama. Carneiro, Áries. Se eu pegar naquele desenho planificado do céu, essas constelações aqui estão aqui onde está mais escuro. Eu sei que vocês não estão chegando lá. Então está aqui. Então tá. Aquelas constelações estão aqui assim, nesta região aqui. Mesmo aqui está difícil de ver. Aqui, ó, as constelações em verde. As constelações em verde são as constelações pelas quais o Sol parece se movimentar ao longo do ano. Vindo aqui, então, de ascensão reta zero, no ponto gama. Olha, o Sol está passando aqui, esse azul aqui no meio é o Equador. Então, o Sol está passando aqui no Equador, 0 horas do ponto gama. Aí o Sol vem vindo para cá e a ascensão reta dele vai crescendo até 24 horas, 0 horas do dia seguinte. E aí começa tudo outra vez. E então aqui dá para ver as contrações zodiacais. Então, tá aqui. Então o Sol sai daqui assim e vai fazer esse caminho aqui, então passando por aquelas 12 constelações até chegar lá. Só que aqui tem um probleminha. Se vocês olharem para essa região aqui, vocês vão ver que aqui está a constelação do Escorpião, aqui está a constelação de Sagitário, mas o Sol passa por aqui. Só que ele sai da constelação de Escorpião, passa por uma outra constelação e só depois é que entra no Sagitário. Esta daqui é uma constelação zodiacal também. O Sol está passando por lá. Uma vez que a constelação zodiacal é definida como sendo as constelações pelas quais o Sol passa. Só que no passado, a constelação do Ophiuchus, do Serpentário, não chegava até aqui. Então, o Escorpião e o Sagitário estavam ligados. Depois é que eles tiveram que fazer uma inserçãozinha lá. Então, na verdade, o Sol passa por 13 constelações e não por 12. Agora, se alguém perguntar para vocês quantas são as constelações zodiacais, responde 12, tradicionalmente. Na verdade, 13. Mas você responde 12, porque senão você está perdido. Muito bom. Agora, os chineses já tinham descoberto o seguinte: nós sabemos que aqui está meio inclinadinho. De quanto será que está inclinado? Bom, eles fizeram uma experiência com o gnomo. Então, está aqui o chinês aqui. O chinês vai dar a volta aqui na Terra. Quer dizer, a Terra vai dar a volta com o chinês. E o chinês está lá no chão, tem um poste aqui, o chinês está no hemisfério norte. Portanto, o que acontece é o seguinte: num determinado dia aqui, 22 de junho, o Sol está lá em cima e projeta aqui uma sombra, bem curtinha.
Aí o Sol vem vindo para cá, passa por ali. Aí ele vem vindo para cá, vem vindo para cá. Quando o Sol estiver aqui, cerca de 6 meses depois, para o mesmo observador, percebe que a sombra vai incidir aqui menos inclinada com relação ao chão. Na verdade, mais inclinada com relação ao chão. Portanto, o Sol vai projetar a sombra aqui assim. É aquilo que nós já vimos no meridiano. Só que agora é no hemisfério norte. É como eles descobriram. Nós sempre fazemos aqui do lado sul, como nós vemos aqui. Bom, então olha, no verão dele o Sol estava aqui em cima, no inverno estava aqui embaixo. Portanto, havia uma variação aqui que eles conseguiam medir. E essa variação aqui era alguma coisa próxima a 47 graus. Era medido. Ué, acontece que ele tinha 47 graus daqui até aqui. Mas daqui até aqui é a metade. Então eles pegaram aquele ângulo, acharam a bissetriz e mediram então esse valor aqui como sendo a metade desse daqui. E isso daqui eles acharam aquele epsilon. Acharam epsilon de alguma coisa próxima a 23 graus e meio, que é a chamada ubiquidade dele. Então foi assim que foi descoberta a inclinação da órbita do Sol com relação ao plano do Equador. Órbita aparente do Sol, porque lembra que a gente está cansado de saber que não é o Sol que anda, é a Terra. Mas do ponto de vista prático, quando eu olho, é o Sol que está andando. Então, a Terra se move? Não! Se a Terra não se move, então na verdade eu tenho que representar o Sol no centro. O céu está por aqui assim, e a Terra vai girar aqui em volta. Eu estou representando a Terra e as estações no caso do hemisfério sul. Então significa que a Terra gira assim e gira em torno do Sol assim. Então, por exemplo, esse nosso amigo aqui, meia-noite por quê? Porque o Sol está aos seus pés. Então, meia-noite ele olha para cima e vê a constelação de Câncer. E se ele fizer aquela experiência de esperar o Sol se pôr no horizonte para verificar na direção de que constelação está, ele vai verificar que o Sol está na direção da constelação de Capricórnio. Aí a Terra vem vindo para aqui, tá? Se tiver um sujeito aqui, né, que ele olha para cá, ele vai ver o Sol na direção de Capricórnio. Aí a Terra vem vindo para cá, aqui em janeiro. Aí a Terra vem vindo para cá, aí chega em abril, a Terra está aqui. Esse nosso amigo aqui, ao meio-dia, à meia-noite, olha para o céu e vê balança. À meia-noite. Ao meio-dia, ele vê o Sol na direção de Áries. E assim para frente, conforme o tempo vai passando, cada um deles vai ver uma constelação diferente à meia-noite em cada mês que vai passando. Até que volta e começa tudo outra vez. Professor, Sim. Mas essa percepção de onde o Sol vai estar, para qual constelação o Sol vai estar apontando quando se for, não se dá de forma diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul? Não, é a mesma coisa. Uma mesma data, não importa de qual lugar da Terra você olhar, você vai ver o Sol naquela direção. Independentemente da data. E independentemente de onde você está na Terra. Muito bom. Uns cuidadinhos aqui com os movimentos aparentes do Sol. Lembra que nós falamos que os astros todos, inclusive o Sol, faziam uma trajetória que era paralela ao plano do Equador? E agora, eu tive a coragem de desenhar a órbita do Sol em volta da Terra, uma órbita que não é paralela ao plano do Equador. Onde é que está o furo? O furo está em lembrar que aqui é um movimento diurno, causado pela rotação da Terra. Aqui é um movimento anual, causado pela translação da Terra em torno do Sol, ou do Sol em volta da Terra. Então, quando eu observo durante um dia, o Sol parece que faz esse movimento aqui assim. Quando eu observo durante um ano, eu
eu verifico que o Sol muda de posição com relação às constelações. Tudo bem? Cuidado com isso. Então, isso aqui não está errado não. E nem aquilo lá. Só que esse é o diurno e esse é o anual. Aqui tem uma coisinha que a gente precisa tomar cuidado. Imagine que aqui tivesse o Equador e que o Sol, num determinado instante, nascesse aqui assim. Pelo que nós dissemos até agora, o Sol teria que fazer uma trajetória paralela a esse. Mas, na verdade, a trajetória diurna do Sol pode ser mais ou menos assim. Pode não ser paralela ao plano do Equador. Por quê? Porque não esqueçam que o Sol, a cada dia, está numa distância diferente do Equador. Lembra que a trajetória anual é inclinadinha. Isso significa que a cada dia ele vai estar um pouquinho mais para cima. Na verdade, a cada hora ele está um pouquinho mais para cima. Na verdade, a cada instante ele está um pouquinho mais diferente da posição anterior, com relação ao Equador. E é essa posição, um pouquinho diferente com relação ao Equador, que faz com que o Sol possa, na verdade, fazer essa trajetória aqui, cruzando o plano do Equador. Esse desvio é muito grande. Segundos de arco. Segundos. Significa que, do ponto de vista prático, não é observado a olho nu. E do ponto de vista prático, para a gente aplicar essas coisas, também não faz diferença, porque os erros observacionais que a gente faz são maiores do que essa pequena diferença. Mas, teoricamente, a órbita do Sol, ao longo de um dia, não é exatamente paralela ao plano do Equador, mas cruza o plano do Equador. Cruza, ou pelo menos não é exatamente paralela. Por causa disso aqui, cada dia o Sol dá uma ligeira diferença com relação ao Equador. Muito bom. Como evoluiu então a ideia de ano? Primeiro, ano das estações. Depois, ano do movimento anual aparente do Sol, com relação às constelações. Não é exatamente igual. Depois, a órbita da Terra em torno do Sol. Que também o ano não é exatamente igual àquele ano. Por que não são iguais? Então, essa é uma coisa que nós vamos ter que saber, vamos ter que verificar por que são diferentes. Se é que são. Então, vamos ver como é que ele acha, ou como ele se define o período de translação da Terra. Pois não. Professor, então, por causa dessa diferença do posicionamento do Sol ao longo do ano, por isso que ele naquela planificação das constelações, o Sol aparece fazendo aquela diferenciação? Exatamente. Ele sobe com relação ao Equador, depois desce, depois cruza para cima. Exatamente. Por causa daquela inclinaçãozinha de 23 graus e meio. É isso mesmo. Então, como é que eu defino o período de translação da Terra? Bom, está aqui o Sol, aqui está a Terra, e num determinado instante eu olho para o Sol e vejo que o Sol está na direção do ponto gama. Aí a Terra vem vindo para cá, vem vindo para cá, vem vindo para cá. Percebe que o Sol vai mudando de direção com relação às estrelas de fundo, vem vindo para cá, vem vindo para cá, até que vai chegar uma hora que o Sol, a Terra, vai dar uma volta e retornar a esse mesmo ponto. Quando a Terra retornar ao mesmo tempo, ao mesmo ponto, portanto deu uma volta completa com relação às estrelas, a gente diz que ocorreu o período de translação da Terra. Observacionalmente, 365 dias, 6 horas, não é 5 não, 6 horas, 9 minutos e 9 segundos. Portanto, o período de translação da Terra é mais comprido do que aquele período que a gente definiu como sendo o ano trópico. Portanto, o ano do calendário não é igual ao ano que a gente define para o período de translação da Terra em torno do Sol. Por que não é igual? Muito bem, então vamos lá. Vamos supor que eu estou pegando aqui um pedacinho do céu, temos aqui os limites das constelações. Imagine que aqui é a constelação de Áries, e esta linha aqui representa
a linha da eclíptica, que representa, portanto, ao movimento anual do Sol com relação às estrelas. Quando o Sol cruzou aqui, entrando na constelação de Áries, diziam então que era um ponto gama. Cruzou o Equador, passa por aqui assim. Então, cruzou o Equador, entrou na constelação de Áries, começou a primavera. Acontece que, conforme o tempo foi passando, eles verificaram que o início da primavera começava antes de o Sol chegar até lá. Quer dizer, o início da primavera mesmo era aqui. Só que entrava na constelação de Áries aqui. No outro ano, estava mais para cá. Nesse dia começava a primavera. E o Sol ainda não tinha chegado lá. E assim para frente. A cada ano, eles verificaram que o Sol, no início da primavera, estava ainda mais longe de chegar no ponto de entrada da constelação de Áries. Ou seja, eles verificaram que o início da primavera ia andando aqui para trás. Hoje, por exemplo, daqui por volta de 2200, o início da primavera do hemisfério norte, o início da primavera boreal, vai estar aqui numa constelação que é a constelação, o que vem antes de peixe mesmo? Aquário. Então, quando o início da primavera entrar na constelação de Aquário, os astrólogos dizem que começa a era de Aquário. Está para começar, dizem. Em 2200. Mas está chegando. Então, vai. Muito bom. Como explicar isso? Então, isso significa o seguinte, no ano 4, hoje, então, ao ponto gama está aqui, o início da primavera está aqui, no ano 1000 estava aqui, por volta do ano do nascimento de Cristo estava por aqui, 1000 anos antes, 2000 anos antes, assim para frente. Então, por aqui, sei lá, na época lá dos egípcios aqui, na construção de algumas pirâmides, o ponto gama estava por aqui. Por que ocorreram essas diferenças? Bom, por causa de uma coisa chamada precessão. Então, é um outro dos componentes do movimento da Terra. Então, a precessão é o seguinte. Como eles perceberam, é que o início da primavera ocorria quando o Sol estava aqui entrando na constelação de Áries. Eles verificaram que foi ficando cada vez mais para trás, e como é que eles verificaram isso, inclusive do ponto de vista numérico? E aí entra outra vez o Hipparcos e o Timo Hales. Lamentavelmente não consegui nenhuma foto do Timo Hales. Procurei já em todo lugar e não aparece. Então o Timo Hales e o Hipparcos descobriram uma coisa muito interessante aqui nessa região de Nicéia e Mileto. Eles pegaram a estrela Spica. Lembra que a estrela Spica é a estrela mais brilhante da constelação da Virgem. Então está aqui a constelação da Virgem, em branco. Esta linha azul representa a eclíptica. Portanto, essa estrela brilhante está pertinho da eclíptica. Muito bem. Isso é importante para eles. Então, imagina que aqui tivesse a Terra, que eles consideravam no centro. Imagina que aqui fosse a órbita da Terra em torno do Sol. Aqui está o ponto gama, na eclíptica. E aqui está a estrela Spica, na eclíptica. Eles mediram a distância do ponto gama, o ângulo, né, do ponto gama à estrela Spica. Só que é claro que aí tem um probleminha. A estrela Spica está lá no céu, eu sou Spica, eu estou lá. Mas o ponto gama, lembra que a intersecção do Equador com a eclíptica não está desenhado no céu. Não tem um chip dizendo aqui, eu sou o ponto gama. Não tem. Como é que eu vou medir o ângulo daqui até aqui se eu não sei onde é esse aqui? Bom, então eu estou falando por enquanto do Timo Hales.
por enquanto esquece o Hipparcos. Então, o Timo Harris, olha lá, 273 anos antes de Cristo, imaginou o seguinte, assim, tudo bem, imagine que o Sol passou por aqui, num determinado instante, ele está aqui. De modo que esse ângulo L aqui é o ângulo que o Sol andou do início da primavera até aqui, mais o ângulo entre o Sol e a estrela. Bom, o ângulo em que o Sol andou daqui até aqui é fácil. Por quê? Eu sei quando o Sol passou por ponto gama, é o início da primavera, por definição. Sei quanto tempo o Sol levou para vir daqui até aqui e sei quantos graus o Sol anda por dia. 360 dividido pelos 365,24, 21, 99, lá embaixo. Então, o L do Sol eu sei calcular. Tudo bem, então é só medir o ângulo entre o Sol e a estrela. E aí está o problema. Quando eu vejo a estrela, não vejo o Sol, e vice-versa. Não funciona. Mas não, eu não vou fazer isso num dia qualquer. Eu vou fazer isso num dia em que o Sol e a Lua estão alinhados. Um dia de um eclipse da Lua. É inteligente. Por quê? Porque eu sei que quando é um eclipse, Sol, Terra e Lua estão alinhados. E o ângulo entre a estrela espica e a Lua eclipsada, eu consigo medir diretamente. Como eu sei que esse ângulo todo aqui é 180, se eu medir o B, 180 menos B vai me dar o A. Portanto, 180 menos B dá o A. Conclusão, ele conhece o L, conhece o A, portanto, conhece o L do Sol, conhece o A, portanto, ele conhece esse ângulo daqui até aqui. Fez as medidas, fez o cálculo e percebe que para achar esse L do Sol, ele fez aquilo que nós tínhamos falado. Em um ano, o Sol anda 360 graus, no intervalo de tempo do início da primavera até aqui, o Sol andou esse daqui. Então, observou o B, calculou o A, calculou o L, e calculou o L do Sol e obteve o L. E achou para o L 172 graus. No ano 273 a.C. Muito bem. Aí passou o tempo. No ano 129 depois de Cristo, 144 anos depois, o Hipparcos resolveu fazer a mesma medição outra vez. Repetiu a mesmíssima coisa, sem pôr nem tirar. Só que ele achou 174 graus, não 172. É claro que ele podia falar assim, o Timo Harris é perna de pau, quem está certo sou eu. Se ele pensou, não falou, porque naquela época o respeito pelo anterior era muito grande. Se os antigos falaram, está certo. Se eu fizer a experiência e bater com aquilo que os anteriores fizeram, a minha experiência está certa. Se a minha deu diferente, eu estou errado. Mas o Hipparcos achou que ele não estava errado. Mas também não disse que o Timo Harris estivesse errado. Aí ele pensou o seguinte, o que aconteceu? Primeiro, Timo Harris errou. Não, isso ele descartou. Pelo menos não falou. A outra hipótese, tudo bem. O que aconteceu é que nesses 144 anos, daqui até aqui, a estrela Spica, que estava a 172 graus, andou 2 graus para cá. Estrela andando no céu? Não! Lembra que a estrela é um objeto fixo no céu. Não pode se movimentar. Então, tira fora isso aqui. Estrela não se movimenta. Mas eu estou certo, é 174. E o Timo Harris também está certo, era 172, agora é 174. Por quê? A estrela não andou. Se a estrela não andou, mas mudou o ângulo, é porque a origem andou aqui para trás. O ponto gama não é estrela. Então esse pode se movimentar. Chutou. E chutou certo. É exatamente isso que acontece. O ponto gama vai andando aqui para trás. Então anda cerca de 2 graus, mas
2 graus em cada 144 anos. Então, o que aconteceu? Está aqui a Terra, está aqui o eixo passando pelo Polo Norte, está aqui o Equador, está aqui a eclíptica, e aqui está o ponto gama, onde o Sol passa do sul para o norte. Aqui está o ponto gama. O que o Hipparcus verificou? Que conforme o tempo vai passando, esse ponto gama vem andando aqui para trás. Ué, mas o que é o ponto gama? Não é o ponto onde o Sol cruza o Equador? Ué, se o ponto gama está aqui, é porque o Equador não está mais aqui. O novo Equador está aqui. O Equador mudou de posição. Ué, mas se o Equador mudou de posição, e lembra que o Equador é perpendicular ao eixo de rotação, se o Equador muda de posição, o eixo de rotação vai junto. Portanto, o eixo de rotação que estava aqui mudou de posição e veio para cá. Aí o ponto gama veio mais para cá, o novo Equador veio mais para cá, e o ponto gama veio mais para cá. Portanto, o ponto gama veio andando aqui para trás, aqui assim. Eu digo para trás porque percebe que o Sol vem para cá. E o ponto gama tem no sentido oposto ao movimento do Sol. Por isso que se chama retrogradação. Então, a Terra, na verdade, faz um movimento que parece o movimento de um peão. Um movimento também chamado movimento de um giroscópio. Lembra o giroscópio? Portanto, a Terra faz esse movimento. Esse movimento se chama precessão. É um movimento que o eixo de rotação da Terra faz com relação às estrelas. E o período é de cerca de 26 mil anos. Então leva cerca de 26 mil anos para dar essa volta completa. 2 erros. Olha só, vamos ver se você descobre o erro. Aí tem um Sol. Não dá, né? É o eixo. E o eixo. E percebe? Isso daqui eu tirei de um site didático. Bota Deus aí, porque realmente. Bom, então, para quem não percebeu, né? Lembra que nós tínhamos falado que a Terra gira em torno do Sol, mas o eixo fica sempre apontando para a mesma direção do céu. Lembra que eu falei claramente que não podia fazer isso daqui, sim? Aí eles estão fazendo. Então, está errado. E tem esse outro aqui. Lá embaixo deve ser fixo. Como? Embaixo deve ser fixo. Não é fixo não. Porque o fixo seria no centro da Terra. Não. Então, mas ele fica fixo no centro. Porque Não. a Terra está aqui, a Terra é a minha volta, ele gira assim. Não, está certo. Assim. Está certo. Que dá o mesmo sentido. Quem chamou? Quem chamou? Eu. É que ali era para estar girando o contrário do rotação da Terra. É isso aí, cara. É isso aí, exatamente. Lembra que nós falamos que o eixo, a Terra gira para cá, mas se a Terra gira para cá, é porque no céu ela anda no mesmo sentido, mas o eixo de rotação era na retrogradação. E ele está indo no mesmo sentido da rotação. Isso também eu tirei de um site de dados. Terrível. 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 Esse é um dos motivos pelos quais eu saí do MEC de fazer a revisão dos livros didáticos do MEC. O meu estômago estava gastando. O ácido comia tudo. Quando eu lia aquelas bobagens que eles apareciam nos livros didáticos. Chegou uma hora e falei, não dá mais. Você acredita que teve uma época que eu fiquei tão ruim que me deu arritmia cardíaca de fazer essas leituras de bobagem. Muito bem, vamos continuar. Qual é o efeito da precessão na defasagem de contrações e ciclos? Tá, na época do início da astronomia, o ponto gama era o ponto onde o Sol entrava na contração de Áries.
Conforme o tempo foi passando, o que nós vimos? O ponto gama vem vindo cada vez mais para cá. Então traz o equador junto. Hoje, a coisa está assim, o ponto gama está aqui, na constelação de Peixes. Não entrando em Áries, sim em Peixes. Isso significa que no passado era assim, estava o ponto gama aqui, quando o Sol entrava em Áries, e aqui era o signo de Áries. O que aconteceu? O Sol foi andando aqui para trás, para o começo da primavera, e agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Acontecendo que a início da primavera está aqui. Então o ponto gama está na constelação de Peixes. Então, olha só. No começo, constelação de Áries, signo de Áries. Hoje, como o ponto gama veio para cá, está aqui. E onde está o signo de Áries? A partir daqui. Porque lembra que o signo começava a partir do ponto gama. Se o novo ponto gama está aqui, o novo signo começa aqui. Conclusão. Signo de Áries, constelação de Peixes. Então, pedindo vênias aos que pensam diferentemente, olha só, vamos supor que a astrologia tivesse razão, no sentido de que, se eu nascer por aqui assim, se eu nascer por aqui assim, no signo de Áries, eu vou estar sujeito à constelação de Áries. Eu vou ser um sujeito alto, loiro, bonito, loiro, simpático e, além de tudo, modesto. Isso na época dos egípcios. Agora não, eu não nasci naquela época, eu nasci agora. Nasci agora, nesse mesmo dia. Só que o signo que eu estou nascendo aqui não é mais Áries, é o signo de Touro. Então, eu vou estar sujeito às coisas do signo de Touro. Será que eu vou nascer outra vez um sujeito alto, bonito, loiro, simpático, inteligente e modesto? Não sei. Mas alguma coisa está errada, porque com um signo diferente eu vou ter as mesmas condições, porque percebe que as estrelas que estão lá são as mesmas. Só mudou o nome do signo, mas as contrações estão lá. Então, porque mudou o nome, como chama? A influência vai ser diferente. A pensar. Então, não esqueça aqui, a astronomia é a ciência que estuda os astros. A astrologia é a atividade que pretende correlacionar as posições dos astros e suas influências sobre o homem. Percebe? A astrologia não é considerada ciência. Será que ela é? Pode ser que ela tenha uma lógica que a gente desconhece.